E o Ligados na Tomada hoje traz Fabiano Mazeu, o meu mestre, um cara com quem eu pego a cola da prova, ou no Blogalto, né? Ou com ele mesmo, pega o telefone para ligar, porque é uma fera. Um cara que já esteve do outro lado do muro, do lado das montadoras, e agora faz parte aqui desse nosso universo de jornalismo. Já esteve no Máquinas na Pan, já esteve no Ligados na Tomada, e hoje vai trazer um assunto diferente. O que já rolou nesse mercado esse ano e o que vem pela frente. Mazeu, super obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex, mais uma vez. Quero parabenizar os 200 programas, né? 200 isso Máquinas na Pan, não verdade. É fácil, não. Verdade. Parabéns. Obrigado. Isso é um marco histórico. Tem que valorizar, porque são raros, né, os programas de TV que duram tanto. E, ó, parabéns. E a gente tá na 8ª temporada do Máquinas na Pan, que acontece também no mesmo sábado, 4 da tarde. O nosso aqui, Ligados na Tomada, vai pro ar às 11h30 e 4 da tarde tem o Máquinas na Pan. Isso mesmo, meu amigo. Obrigado pelo convite. E o ano começou já bem agitado, né? A gente teve alguns lançamentos, alguns a gente até se encontrou, né? Eu acho que o Renault Cardian, acho que a gente pode começar falando dele, é um lançamento muito importante para a Renault, porque marca a volta dos carros Renault, né? A Renault, que sempre teve uma fase recente vendendo os carros que eram da Dacia Romano, né? Que é o Duster, o Logan, e agora não, veio um projeto, o carro é muito bom, muito interessante. Uma virada de chave, né? Uma virada de chave. É uma virada de chave, é voltar aos carros de origem francesa, projetos mais dentro da Renault, e o carro tá muito ajeitadinho, um projeto muito legal, vai dar trabalho aí para concorrência, pro Volkswagen Nivus, pro Fiat Pulse, que é os carros que concorrem com ele, né? A gente se encontrou, inclusive, foi Gramado o lançamento, né? E o que me impressionou nesse carro, assim, o que mais me impressionou foi a boa conversa que teve o powertrain com o motor, ou seja, o motor com a transmissão, né? Muito linear, muito suave, e um baixo custo, né? A Renault, ela trouxe um carro bem mais acessível para o mercado e muito bem equilibrado. Sim, com a dirigibilidade que sempre foi uma tradição dos carros franceses e se perdeu um pouco nessa fase romena da Renault, e voltou. Porque a gente é um pouco mais da antiga, lembra de um Clio? Clio, os primeiros, era um carrinho pequeno, era popular sim, mas era muito bem ajeitado para você dirigir, era um carrinho gostoso, e tá voltando isso no Cardian de novo, e eu acho que vai ser um belo carro e vai dar uma virada aí na Renault, que também trouxe o Megane recentemente, que é elétrico, né, 100% elétrico, e um baita carro. Só tem que dar uma acertada de preço, né? Porque a concorrência chinesa veio muito forte, mas o carro é muito bom também. Depois desse, a gente pode falar do lançamento da Fiat, que é o Titano, né? Esperado Titano, né? Demorou. Tão aguardado. Demorou, Titano. Né? Demorou, porque na realidade esse carro teve um monte de mudanças dentro da Stellantis, né? Para quem não sabe, a Stellantis é uma House of Brands, como eles falam. Stellantis é a marca que tem Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën. E essa picape, a Titano, é uma picape de origem chinesa. Era aquela Landtrek, não é isso? Que era uma Peugeot Landtrek. Isso. E que a Stellantis falou assim, a gente não vai lançar uma picape Peugeot no Brasil. Vamos lançar uma picape Fiat. E até tem uma coisa que eu estava analisando. Hoje a Fiat tem 44% do mercado de picapes no Brasil. Sabe o que é isso, né? De cada 10 picapes, 4 ou 5 são Fiat. Não, nos últimos 3 anos, eu acho que a Strada, ela tem sido líder de mercado no geral, não é entre as picapes, nos automóveis mais vendidos, né? Sim, e aí tem Strada vendendo muito, Toro vendendo muito, e eles não tinham uma picape média. E com o que eles pretendem vender de Titano, que não é muito, eles têm uma limitação até de produção, porque esse carro é fabricado no Uruguai, lá na Nordex. Eles estão pretendendo vender umas 1.000 picapes por mês, e vão vender tranquilamente 1.000 picapes por mês. Com isso, eles vão chegar vão beirar aos 50%. Então, de cada 2 picapes vendidas no Brasil, uma vai ser Fiat. E para brigar com quem, Mazeu? Ela vai brigar, teoricamente, ela briga com S10, com Amarok, com a L200, mas eu acho o seguinte, é um carro que não vai brigar com as versões de topo.
ela vai brigar com os carros as picapes de entrada. Ou seja, eu acho que ela vai participar muito de vendas governamentais. Vai ser um carro bem robusto, me pareceu bem robusto. Ela fica devendo um pouco mais de dirigibilidade, mas é um carro que para o trabalho, perfeito. É um carro muito bom e preço para produtor rural, para vendas corporativas vai ser competitivo. Isso a gente sabe que a Stellantis e a Fiat é muito boa nisso. Então, você vai ver muita Fiat Titano aí de polícia aí pelo Brasil aí. Eu acho que é um carro que vai seguir muito esse caminho, muito mais do que disputar as versões premium das picapes médias. Bom, já tivemos então um SUV e uma picape. O que mais? Temos um carro que foi a Chevrolet Spin, que teve um facelift aí, recentemente, né? Que a própria Chevrolet tá buscando um lado de que ela é um crossover. Na realidade é um monovolume, né? Leva até 7 pessoas, né? Que é uma coisa que é muito carente o Brasil disso. Mas eles estão tentando vender o carro com uma outra pegada, mas é um monovolume que também chegou aí. Essa semana tá chegando a S10, que também passou um facelift também, que deu um belo... Desculpa. Passou por um facelift que deu uma bela melhorada, principalmente no interior. O visual externo a gente não curti tanto, né? Mas tá chegando aí por esse mês. Deu uma enxugada na linha. Tinha muitas versões, eles enxugaram, e o carro tá vindo aí também, mas com algumas modificações mecânicas. O motor ganhou uma potênciazinha, o câmbio agora é de 8 marchas, então tá chegando algumas coisas aí essa semana e até nesses dias aí. Eu acho que a gente teve desses grandes lançamentos que aconteceram esse ano, acho que foram esses, e agora tem o que pode vir, né? Antes de você entrar no que pode vir, uma dúvida. Quando chegou a Fiat Toro, eu lembro que o grande concorrente, na verdade, era também da Renault, né? E eu acho que saiu até um pouquinho antes, tinha quem vai sair antes, que era a Oroch. E eles inauguraram um segmento entre as picapes que não existia mais. E a Toro foi muito bem, a performance da Toro de vendas foi muito bem, como é a estrada. Precisava da Titano? Ou isso, de repente, pode pulverizar um pouco e canibalizar um pouco a Toro? Porque eu vi muita gente falando bem da Toro, porque era o tamanho ideal, que ela servia para carga, para rua, para estrada, era muito eclética, né? Você não acha que, de repente, a Titano pode atrapalhar a venda da Toro ou não? Eu acho que não, acho que não. São produtos muito diferentes. A pessoa vai entrar numa Toro e vai entrar numa Titano, ele vai sentir a diferença. E tem públicos diferentes? Eu acredito que sim. Para a Stellantis, para a Fiat vender 1.000 carros por mês, que é o plano que eles têm 520 concessionárias. 2 por concessionária, sem contar vendas diretas, vendas governamentais, é facílimo para eles. E é o que eles querem. Então, eu acho que sim, ela vai atrapalhar um pouco as versões de entrada de Hilux, de S10, de L200, Mitsubishi L200, ela vai brigar, não vai mexer um pouco, eu não acho que mexe com a Toro, não, eu acho que o público é bem diferente. Voltando então um pouco para Spin, é um carro novo ou tem uma certa maquiagem? É um facelift que a gente fala dentro da indústria, né? Existe o facelift pequeno e o facelift grande. O que é o facelift? Facelift é você aproveitar a mesma estrutura do carro e mudar a frente, face, né? A mudança é uma plástica que você faz no carro. Então você muda para-choque, muda farol, são partes que você não mexe na lataria. Isso é um facelift pequeno. Quando você muda alguma parte da lataria, que isso custa muito caro na indústria, e aí você fala que é um facelift grande. Mas por exemplo, se você olhar a Spin, a porta é a mesma, o teto é o mesmo. Não mexeu motorização, não mexeu chassi, não mexeu nada. Não cabia um turbo ali? Porque muita gente perguntou isso pra mim. Não seria um carro para vir com turbo, Mazeu? Sim e não. Porque para você fazer um turbo, colocar um turbo, já tem outros modelos da linha, mas você tem que fazer uma calibração, custa muito caro e quando você faz isso eu tô falando de quem trabalhou do lado da indústria, não fecha a conta financeira. Sim. Então é um carro que é um carro de nicho, não é um carro de grandes volumes, que já está no fim de linha.
provavelmente é o último facelift desse carro e pode vir uma nova geração, aí sim, uma plataforma nova, aí já põe um motor novo, então não fecharia a conta de você colocar. E um carro desse é um público mais tradicional, família, existe mercado ainda, existe uma certa resistência, por incrível que pareça, de gente que não quer ter carro turbo. Então, a própria Honda lançou o ZR-V ano passado, que foi uma coisa que ninguém entendeu muito, mas depois, quando você começa a analisar o público, tem um público que não quer ter um HR-V turbo. Ele queria um carro aspirado, e aí tem o ZR-V, que é uma opção. Então, você tem que buscar o público que tem para o teu carro, né? Não é aquilo que a montadora quer fazer, é o que vem como demanda do público, né? De quem vai comprar realmente, senão... Sim, tá falando em poesia, né? E tem custo, né? Porque se a gente for colocar um turbo, tem que homologar, tem que calibrar, vai custar 100 mil, 200 mil dólares, 300 mil dólares, 500 mil dólares chega um custo desse dentro de uma montadora, fazer uma calibração e colocar um motor novo num carro. Aí vai perder competitividade. Aí não fecha a conta, porque eles vão vender, o que eles planejam vender nesse fim de ciclo, não fecha a conta. Então mantenha a motorização. É o que aconteceu, por exemplo, com a S10 agora, né? Que ela teve uma mudança de um câmbio, que é simples trocar um câmbio, calibrar, e o motor deu uma upgrade, mas basicamente é por causa de emissões, porque está fazendo a evolução, né? Que a lei muda todo ano, e então foi por isso, mas também não optou-se por uma mudança radical. Entendi. O que mais que a gente tem? Aí a gente tem, agora a gente pode falar um pouco dos elétricos, né? Que tá chegando uma legião aí de elétricos ainda, né? Que tem no Brasil. A gente tem o Jaque, tá vindo o E-Way 3, né? Que é um Jaque pequenininho, bonitinho e que lá na China tá vendendo bem. Eu acho que pode ser um carro que marque uma retomada da Jaque no Brasil. Já tem preço, Mazel? Não, ainda não tem nem a data, tá para chegar o carro. Ele é bonitinho, simpático. Tá chegando uma picape, né, também da Jaque, que inicialmente era elétrica e pode ser que também venha a versão diesel. A gente não sabe ainda. Tá vindo os Volvos, né? Os dois Volvos, né? O Volvo EX30, que chega agora no final de maio, né? Que ele já teve a pré-venda. Isso, nós tivemos lá no Rio de Janeiro. Acho que foi outubro, novembro, né? Eles falaram que iam demorar uns 6 meses pro carro chegar. E tá chegando... Até junho já tá no mercado. Tá em maio, final de maio, né? Vai ser o lançamento aqui em São Paulo. Já chegou os convites. E já chegou a reserva de agenda, né? Porque a gente tá precisando ter reserva de agenda, porque tá uma loucura. E esse carro, sim, vai marcar uma chegada da Volvo num segmento novo, que vai ser bem abaixo do que eles têm hoje. Então, eles vão ampliar o leque de clientes, né? A gente sabe que tem o EX90 que vem mais para o final do ano, aí é o outro oposto, é no luxo total, né? É um carro que, para mim, é um carro que mais tenho curiosidade de dirigir, por causa de um monte de tecnologias. Tem os lançamentos do Omoda, né? Que é também da Chery, né? Do grupo Chery, né? Que vem o Omoda, vem a versão Flex, vem na versão com mecânica normal e vem uma versão elétrica. Uma perguntinha, Fabiano, que eu escutei várias versões. O Omoda, ele chega dentro do grupo Caoa Chery ou fora? Fora, é uma outra estrutura, mas a parte comercial, eles estão falando que vai ter concessionárias próprias. A gente ainda não sabe se ainda vai ter alguma dessas concessionárias que sejam Caoa. Porque nesses últimos tempos, né, você soube, a Caoa separou uma grande parte da Hyundai, que era deles também. Sim. Na realidade, eles vão continuar recebendo os royalties de vender os importados, mas agora a venda dos importados da Hyundai passou tudo para a própria Hyundai. E vai ficar mais fácil, né? Do cliente vai numa concessionária só, vai ter toda a linha. E aí isso abriu o leque para a própria Caoa assumir outras coisas. E segundo o Carlos Alberto Júnior, né? O filho, né? O que está tocando a empresa, eles têm o sonho de ter uma marca de carros elétricos nacional. Então a gente não sabe como vai ficar isso, e aí a gente ainda não sabe como fica o Caoa nesse grupo, com a Omoda. Teoricamente não teria mais o que estar junto, mas a gente não sabe se eles vão aproveitar um pouco da estrutura comercial da Caoa, que é muito boa, para vender o Omoda no Brasil. Tem o lançamento da GWM, que provavelmente é a Power, né, que deve vir esse ano, e o Tank, que é um picape, não é? Que é uma picape híbrida, motor
motor a gasolina e híbrido, e tem o Tank, que é um SUV mais cara de jipão, que também deve ser lançado no Brasil, já chegou no México, já chegou no Chile, esse carro deve vir para o Brasil. E o GWM Nacional, que seria a Power, né, que estava anunciado, eles mudaram os planos. Eles viram com essas mudanças da legislação do Inovar, né, da volta dos 35% de imposto da época da Dilma. Eles falaram assim, vamos produzir o carro que a gente vende mais. Então, mudou-se na linha de montagem, eles vão fazer primeiro o Raval H6 no Brasil. Então, devemos ter até esse final de ano um GWM nacional. A gente sabe também que a BYD, que está forte demais, está vindo muito forte. Ela mostrou umas fotos de uma picape lá fora, já toda camuflada, mas que deve vir esse ano ainda. E também vai ser uma picape híbrida. E isso a gente sabe que a gente sabe que você também, a gente estava conversando no bastidor, que você testou a Ford Maverick híbrida e gostou muito do carro. E a gente sabe que deve vir muito mais coisas nesse segmento. E a gente sabe... O da BYD, inclusive, eu fui convidado, eu estou indo para o México na segunda semana de maio para conhecer. A gente não tem o nome, eu não sei nada ainda, mas eu vou conhecer essa picape e estou muito curioso também. Eu só vi como você, ela camuflada ainda, né? Mas eu estou achando muito legal esse movimento novo de eletrificação que está chegando aqui no Brasil. E não falo só do que a BYD está fazendo, a GWM... Está tendo uma democratização dos preços, né? Teve uma revolução no mercado, na verdade, né? Você teve um achatamento até de marcas que não vendiam elétricos, né? Dos carros a combustão mesmo. E é isso. Eu acho que dentro dessa virada, eu vi 2 produtos fazendo essa virada de chave. Primeiro, o próprio Ora, né? E depois o Dolphin. E aí, uma arrematada com o Dolphin Mini por 114 mil. A gente nunca imaginou ter um carro com tanta tecnologia nesse custo aqui no Brasil, né? Então, acho que isso está sendo legal, essa proximidade que o elétrico chega do cidadão comum, porque ele estava muito longe, né? Estava muito inatingível, né, Mazeu? Eu acho que a democratização, eu acho que é um fato inerente, precisava disso, né? A gente sabe que o que precisa agora é infraestrutura disso. E a gente está vendo todas as marcas correndo. Sim. A Volvo está investindo o capital deles, estão investindo 70 milhões de reais em carregadores rápidos pelo Brasil todo. Vão ser 101 carregadores que vão estar instalados esse ano ainda. A gente vê a BYD também tomando iniciativas disso. Com a Rising Power. Isso é uma coisa que você está falando bem legal. Você vê a iniciativa privada, na verdade, todos se movimentando para a infraestrutura viária elétrica, né? Não dependendo do governo, não dependendo de subsídio, porque já tem, mas é muito pouco, mas ele se mexendo e acaba fortalecendo a cadeia toda, né? Sim, com certeza. Mas uma coisa não dá para escapar. Quem tem um carro 100% elétrico tem que ter um carregador em casa. Sim. E a gente sabe que esses dias a legislação mudou aqui em São Paulo, os bombeiros estão bagunçando muito, tem leis que são mais exigentes que na Noruega. Quer dizer, então a gente tem que ver como que vai fazer isso. Eu estou instalando um carregador na minha casa. Eu moro numa na casa. Minha também. Precisa. E isso faz a democratização. Eu acredito que os carros elétricos vão ter um espaço no mercado, não volta mais dessa vez, porque é a terceira onda, né? Sim. Mas agora eu também acho que vieram para ficar. Mas eu acho que não vai ser a dominar o mercado. Sim. Vai. Principalmente o Brasil de dimensões continentais. Acho que vai ser, até eu conversei isso há semanas atrás com o próprio Batistinha, que esteve aqui, né, que falou muito até do Mustang elétrico. É uma opção, né? O carro elétrico é uma opção. Não é para virar chave como está na Escandinávia, né? Outra história aqui no Brasil. Esses carros mais populares elétricos, eles são carros basicamente urbanos. A gente tem uma diferença quando a gente fala de um Porsche Taycan, de um Mach-E, de uns carros assim, você fala carros que você viaja tranquilamente. Sim. Como a BYD tem carros, por exemplo, que viajam. A BYD está saindo carros aí de 600, 700 quilômetros. O Song Plus, ele chega a 1.000 quilômetros de autonomia no híbrido, ou seja, no combinado. Eu concordo com você, o 100% elétrico, ele é muito bom para mobilidade urbana e ainda assim com ponto de recarga no teu ambiente, ou no teu escritório, ou na tua casa, para você não ficar refém, senão você vai ficar batendo na porta ainda
de pessoas com infraestrutura de recarregamento. Então, tem que ter pelo menos... E hoje também uma coisa muito legal, que a maior parte das montadoras, que vendem veículos elétricos, eles estão entregando aquele adaptador de 3 pinos. Aí você põe uma tomada 20 amperes na sua casa, durante a noite o carro está carregado e acabou. E a gente sabe, no Brasil, em São Paulo, por exemplo, como exemplo, você tem a média de 60 quilômetros rodados por dia. Então, numa semana útil de 5 dias, vai rodar 300 quilômetros. Se for 2 vezes deixar carregando a noite inteira, é muito, Sim. né? Mas é importante isso que você falou. Tem que ter um ponto de recarga. Sim, eu vi um case essa semana que foi muito interessante. Uma pessoa ela tem um GWM faz 1 ano. E ela abasteceu o GWM, o H6 plug-in, que tem uma bateria boa elétrica. Ele abasteceu o carro 3 vezes no ano. O resto ele usou elétrico. Você tem uma autonomia de 120, 140 quilômetros num elétrico, você não anda isso todo dia. Sim, exatamente. Se você tem o carregador em casa, você acaba usando. Exatamente. De vez em quando, vou fazer uma viagem, e você não está preocupado. Porque esse é o grande... existe até um termo que é ansiedade da autonomia. É um termo que estudam lá nos Estados Unidos. A pessoa não precisa estar carregando... Existe até um termo, né? E é um estudo lá nos Estados Unidos, forte nisso. E a pessoa hoje, você tem um carro híbrido, você vai no carregador, tem gente, tá 1 hora, tem 2 pessoas na frente, tá bom, eu vou embora, vou por outro posto. Sim. E outra coisa que a gente tem que incentivar as pessoas, que isso é uma coisa que as pessoas não aprenderam ainda, porque existe uma doutrinação para ensinar as pessoas a usarem. Sim. Carregador de estrada, carregador, assim, você tem que carregar o carro até 80%. Os 20% finais demora muito. Exatamente, Mazeu. Demora muito. Você carrega um carro de 30% a 80% em meia hora, 40 minutos. Só que os outros 20% demoram 1h30. Então você fica atrapalhando todo mundo porque você quer ter 100% da bateria. Não, pensa no próximo. Exatamente, tem que ter um pouco de civilidade. Pouco não, muita civilidade, né? Mas é aprender, as pessoas não sabem. Esse fim de semana eu tava com um carro, um Megane, eu fui carregar. E tinha uma mulher com um Dolphin Mini. E ela tava sem placa, o carro, inclusive. E ela tava desesperada, porque ela não sabia como pôr para carregar. Aí eu falei, tem que baixar esse app, faz isso, põe teu cartão de crédito, não sei o quê. Aí ela falou, como eu faço? Aí eu ensinei para ela. E ela falou, legal. Aí eu preciso carregar quanto tempo? Aí eu expliquei isso. Mas e não tem problema? Eu falei, não, você vai ver como vai ser muito rápido. E aí ela fez isso. Aí eu não fiquei esperando. Eu tinha um carregador num outro posto de gasolina próximo. Eu fui no outro, tinha outro Dolphin Mini, mas aí tinham 2 lugares. Aí eu fiquei conversando com o cara, a mesma coisa. Ele falou, minha primeira carga... nunca tinha usado. Minha primeira carga. Que legal. Então, a gente que já está habituado com isso... Calejado, né? A gente tem que ensinar um pouco e explicar, porque realmente é uma nova tecnologia. Como a gente assiste o filme 1923, se não me engano, aquele do Yellowstone. Sim. Quando os caras viam um carro chegando numa cidade que só tinha cavalo, falava, isso nunca vai dar certo. A gente viu que deu certo, né? Então tem que aprender. E era o problema das pessoas. As pessoas armazenavam gasolina em casa, porque não tinha posto de gasolina na rua. Então a gente está passando pela mesma fase. Hoje você tem que também aprender. As dores da mudança. É verdade. Mas o que mais tem pela frente? O que você está esperando? Porque eu lembro que você chegou a comentar com a gente no ano passado que você estava aguardando esse super luxo da Volvo, tá? Ou seja, o teu wishlist continua o mesmo, sim, né, de expectativa. O que mais que a gente está esperando esse ano? A gente está esperando o Porsche Macan elétrico, que também tá para chegar, né? Porque acabou de mostrar lá fora. Vem o facelift do Volkswagen T-Cross, que é um carro que também é um best-seller, tá vendendo muito. A Volkswagen deu uma virada, né? Hoje, a gente falou que a Estrada é o carro mais vendido, mas durante esse ano, nos 3 primeiros meses de janeiro, primeiro trimestre, quem fechou na liderança foi o Polo. Um fato inédito nos últimos anos, né? Então a gente sabe que tá... Polo que vai ser uma briga boa com o Kardian, né? Não, Polo não, o Pulse vai ser uma briga boa com o Kardian. Isso, o Pulse. O Polo, quando eles criaram esse Polo Track aí, eles fizeram, e esse fim de semana eu fui lá para Londrina, né? Expo Londrina, eles lançaram uma nova versão do Polo que chama Robust, que é basicamente para venda direta, né? Para trabalho. Ela perdeu, por exemplo, o tampão traseiro, porque eles viram que quem usa para trabalho não usa aquilo. Ele vem com tapete de borracha, vem com bancos de um outro revestimento, mas é um carro para trabalho.
Então eles pretendem vender mais 5% de vendas com esse carro, mas são carros que estão chamando a atenção e estão chegando, né? As marcas estão correndo e vem, provavelmente, não está confirmado ainda esse ano o facelift da Amarok, que a Amarok não vai mudar a geração, vai ser um facelift, mas vai mudar bastante interior, principalmente, que era o ponto que as pessoas... Que a Amarok continua um carro muito gostoso de dirigir, tem um motor mais potente do Brasil em picapes médias, mas estava devendo em tecnologias, uma multimídia mais moderna, então deve estar chegando esse ano. E ainda tem, hoje eu estava até vendo no LinkedIn o nosso amigo Michel Escanhola, ele é confirmado lá na Neta, que é uma empresa chinesa também, que vai chegar esse ano com um carro híbrido, elétrico, a gente ainda não sabe. Então tem bastante coisa vindo e a nossa agenda tá... Nós vamos viajar bastante, já estamos viajando bastante. Antigamente, até comentei isso aqui, comentei com o Ricardo Bastos também isso, a Anfávia cuidava desse agendamento para não cruzarem as datas. Mas hoje a culpa não é nem das montadoras, é que está tentando lançamento que não tem mais data. O ano só tem 365 dias, o ano útil de lançamento vai de, vamos dizer, de fevereiro até novembro. Não, né? O ano passado eu tive evento em 21 de dezembro. Então, eu ia falar, isso não ia esticar, não, já esticou o ano passado e não tem data, então a gente não consegue se desdobrar. Mas foi muito legal você ter conseguido se desdobrar para estar aqui com a gente. Muito legal mesmo, mas mais uma vez, é sempre uma aula estar aqui com você. E antes de encerrar, queria que você passasse serviço, onde as pessoas te encontram, além do Blog Alto, né? Ou como te encontrar no Blog Alto. O Blog Alto é um site que tem quase 20 anos de mercado, né? Então, www.blogalto.com.br, né? A gente acha lá. E eu tô em todas as redes sociais, só procurar Blog Alto no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, estamos em todas as redes e a gente é fácil achar, só mandar um direct, se quiser falar comigo, qualquer dúvida, a gente está sempre disponível, a gente gosta de bater papo. É sempre um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite mais uma vez e pode chamar, eu que sempre é um prazer estar aqui. E vou até comentar uma coisa com você que eu não tinha comentado ainda. Eu fico muito ligado no Instagram do Fabiano, porque além das novidades de mercado, é o primeiro cara que sempre coloca mudanças no setor de executivos. Eu muitas vezes fico sabendo, antes pelo Fabiano Mazeu, da troca de cadeiras, né, nas montadoras. Esse cara agora é gerente de comunicação, esse cara é diretor, chegou um novo CEO, pelo Blog Alto. Eu já conheço até a carinha do que você faz. Você faz ali um mask, já com muito tua assinatura, e eu quando vejo aquilo, da mesma maneira que eu vejo o Breaking News da Fórmula 1, você tem o seu Breaking News lá, que passa pra gente em primeira mão essas mudanças no mercado. Fabiano, super obrigado. Não só pela aula hoje, mas por esse serviço aí que você presta pra gente. O engraçado, até só um aspas, porque já começou gente ligando pra mim, Fabiano, eu mudei de cargo, você lembra de mim? Eu falo, que legal. As pessoas já estão pedindo, eu fiquei feliz que tá tendo esse feedback. Obrigado pelo esse feedback, é muito importante. Legal, amigo, super obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. E agora eu peço só pra você continuar com a programação da Jovem Pan, que daqui a pouco, às 16h, tem um Máquinas na Pan com muita novidade pra vocês. Até! Realização Jovem Pan News.